Parte 4. Incompetência dos detratores. Visitante. Eu concordo que entre os detratores do espiritismo há pessoas inconsequentes como esta que acabais de falar. Mas ao lado destas, não há homens de um valor real e cuja opinião é de um certo peso? Allan Kardec. Eu não contesto de modo algum. A isso respondo que o Espiritismo conta também em suas fileiras com um bom número de homens de um valor não menos real. Eu digo mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos. Só a má-fé pode dizer que eles são recrutados entre os incautos e os ignorantes. Um fato peremptório responde, aliás, a esta objeção. É um malgrado seu saber ou sua posição oficial, ninguém conseguiu deter a marcha do espiritismo. Todavia, não há entre eles um só, desde o mais medíocre folhetinista, que não esteja se vangloriando de lhe vibrar o golpe mortal. Todos, sem exceção, ajudaram sem o querer a vulgarizá-lo, uma ideia que resiste a tantos esforços, que avança sem tropeço através da fúria dos golpes que lhe dão, não prova sua força e a profundidade das suas raízes? Esse fenômeno não merece a atenção dos pensadores sérios? Outros também se dizem hoje que ele deve ter alguma coisa que pode ser um desses grandes e irresistíveis movimentos que de tempos em tempos comovem as sociedades para transformá-las. Assim o foi sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionarem o mundo. Elas encontram obstáculos porque têm que lutar contra os interesses, os preconceitos, os abusos que elas vêm derrubar. Mas, como estão nos desígnios de Deus para cumprir a lei do progresso da humanidade, quando a hora é chegada, nada saberia detê-las. É a prova de que elas são a expressão da verdade. Essa incompetência dos adversários do espiritismo prova, primeiro, como eu o disse, a ausência de boas razões, uma vez que aqueles que lhe impõem não convencem. Ela, porém, se prende a uma outra causa que frustra todas as suas combinações. Espantam-se com o seu progresso, malgrado tudo o que fazem para detê-lo. Ninguém lhe encontra a causa porque a procuram onde ela não está. Uns a veem na força do diabo, que se mostraria assim mais forte do que eles, e mesmo que Deus, outros no desenvolvimento da loucura humana. O erro de todos é crer que a fonte do espiritismo é única e que repousa sobre a opinião de um homem. Daí a ideia de que, arruinando a opinião desse homem, arruinarão o espiritismo. Eles procuram essa fonte sobre a Terra enquanto ela está no espaço. Ela não está num lugar determinado, está por toda parte, porque os espíritos se manifestam por toda parte, em todos os países, no palácio como na choupana. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, que não recebe seu impulso de uma pessoa só, mas que permite a cada um receber diretamente comunicações dos espíritos e se assegurar assim da realidade dos fatos. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é senão malabarismo, charlatanismo, destreza, quando são eles mesmos que obtêm esses resultados sem o concurso de ninguém? Se lhes fará crer que são seus próprios companheiros e fazem charlatanismo e escamoteação só para eles? Essa universalidade das manifestações dos espíritos que vem a todos os pontos do globo, vem dar um desmentido aos detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não pode ser compreendida por aqueles que não conhecem o mundo invisível, da mesma forma que aqueles que não conhecem a lei da eletricidade não podem compreender a rapidez da transmissão de um telegrama. É contra essa força que vem se quebrar todas as negações, porque é como se dissesse às pessoas que recebem os raios do sol que o sol não existe. Abstração feita das qualidades da doutrina, que satisfaz mais do que aquelas que se lhe impõem, aí está a causa dos fracassos daqueles que tentam deter-lhe a marcha. Para terem sucesso, seria preciso que encontrassem um meio de impedir os espíritos de se manifestarem. Eis porque os espíritas tomam tão pouco cuidado com as suas manobras. Eles têm a experiência e a autoridade dos fatos.